proteger as crianças ou expandir a censura. Seja o que for, a Janja já escolheu por você. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Desenrola Marcola, crédito fácil, escrito por Carlinhos Brown do Black Metal, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Nessa quinta-feira, dia 6 de agosto, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, disse que o governo deve agir imediatamente para retirar a plataforma Discord do ar. A fala foi proferida em um evento cerimonial para a sanção de um projeto de lei sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para dar peso à sua opinião, Janja utilizou o caso de uma adolescente de 13 anos que foi induzida a tirar a própria vida em um dos servidores da plataforma. A fala de Janja não é surpresa para quem acompanha as notícias. A chamada Lei Felca, em vigor desde o dia 17 de março de 2026, já era um indicativo forte sobre as políticas governamentais acerca das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. De acordo com a lei, as redes sociais precisam utilizar métodos reais para checagem de idade, sendo que empresas que descumpram a regra podem ser multadas em até 10% do seu faturamento no Brasil. O Discord, que é um aplicativo de comunicação que permite conversa por texto, voz, vídeo e até mesmo compartilhamento de tela, não ficou de fora das medidas. Uma vez sancionada, a Lei Felca obrigou a plataforma a adotar medidas de identificação de usuários. Desse modo, os usuários agora precisam comprovar a identidade para acessar certos canais e conteúdos. Para a primeira-dama, nada disso foi suficiente. Usando uma tragédia como bode expiatório, Janja deseja ir além, advogando pelo banimento da plataforma em território nacional. O evento citado por Janja trata-se de um incidente envolvendo uma adolescente, que em uma live promovida em um servidor privado, foi induzida a cometer atos violentos contra si e, em seguida, cometer um atentado contra sua própria vida. Além do caso da adolescente, outros episódios oferecem o suporte que a Janja e a mídia necessitam para promover a censura. Recentemente, casos de violência animal transmitidos em servidores dentro do Discord também ficaram famosos. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, foram resgatados cerca de 1.000 animais em operações ligadas ao combate de grupos que promovem o zoosadismo. Os agressores, a maioria jovens e adolescentes, realizam lives e criam desafios que consistem em maltratar animais domésticos. Para um observador alheio à plataforma, os casos retratados anteriormente causam um choque imenso. Porém, essa é a tática favorita da esquerda quando deseja avançar na pauta da censura. Assim como no caso da Lei Felca, a estratégia consiste em demonstrar casos chocantes, que envolvem crimes contra crianças e adolescentes indefesos, para assim criar uma sensibilidade na população. O pulo do gato vem a seguir. Uma vez com a população sensibilizada, o que resta para a esquerda é apresentar uma solução e colocá-la como a única possível. Trata-se de um processo de roubo de pauta, onde quem é contra ou demonstra as inconsistências do projeto da esquerda é taxado como conivente com o que acontece. Como bem disse Hayek em O Caminho da Servidão, muitos não admitem que as pessoas repudiem os meios, mas apreciem os fins. Qualquer pessoa normal é contra casos de tortura e coerção que existem dentro da plataforma, mas apoiar a censura utilizando desses casos como justificativa é um salto lógico extremo. Do mesmo modo que existem grupos que realizam atividades ilícitas e sádicas, há uma grande maioria de grupos focados em experiências saudáveis. Desde a popularização do Discord entre a comunidade gamer, muitas empresas de jogos eletrônicos passaram a utilizar o software como ferramenta de interação entre os desenvolvedores e a comunidade. Nesses servidores, os jogadores podem dar seu feedback, reportar bugs e até mesmo encontrar pessoas dispostas a jogar em grupo. Esses servidores possuem suas próprias regras e um time de moderadores, que utilizam os recursos do Discord a fim de garantir um ambiente saudável para a discussão. A diversidade de servidores é também um ponto a ser considerado. Por mais que a plataforma tenha regras gerais, os servidores possuem regras próprias, normalmente divulgadas em um canal público. Os novos usuários entram, leem as regras e, se concordarem, têm acesso ao Discord. Caso descumpram as regras, são punidos pelos moderadores de acordo com a infração cometida. Quer coisa mais libertária do que isso? Se alguma regra de algum servidor fere os seus princípios morais, você não é obrigado a fazer parte da comunidade. Outra questão importante a ser ressaltada sobre a plataforma foi o seu uso durante a pandemia.
Com as escolas fechadas, muitos professores optaram por utilizar a plataforma como maneira de lecionar para seus estudantes. O professor criava uma transmissão e os estudantes entravam, podendo ver a câmera e a tela do docente. A popularidade do Discord para esse fim foi tão grande que os desenvolvedores agiram ativamente para facilitar a vida dos professores. Eles aumentaram o limite de espectadores permitidos por transmissão e criaram templates para a criação de servidores com fins educativos. Agora, mesmo sem pensar no lado utilitário do aplicativo, ainda há muito o que ser considerado. Muitos usuários utilizam a plataforma em servidores privados, restritos para amigos. Esses servidores funcionam como se fossem pequenos grupos de conversas, iguais aos grupos que podem ser criados em aplicativos como o WhatsApp e o Instagram. O diferencial é que, em vez de todo mundo utilizar o mesmo canal de texto, a plataforma permite separar vários assuntos em diferentes salas. Há também a possibilidade de criar canais de voz, possibilitando que 2 ou mais pessoas entrem facilmente em uma conversa para jogar algo juntos ou realizar qualquer outro tipo de atividade. É possível até mesmo assistir vídeos e filmes de maneira simultânea, com uma pessoa compartilhando a tela e o restante participando como espectador. Portanto, o ponto é que a plataforma em si não é um problema. Como uma ferramenta, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. É a mesma analogia que os libertários fazem acerca das armas de fogo. Uma pessoa pode utilizar um revólver para assaltar alguém, enquanto outros podem utilizá-lo para defender sua propriedade. Um exemplo melhor é o dos carros. Os veículos são os meios de transporte que permitem ao indivíduo atravessar grandes distâncias em um período de tempo relativamente curto. Entretanto, algumas pessoas podem utilizá-lo de maneira perigosa, acarretando em acidentes com vítimas fatais. Nesse caso, o certo seria banir os carros? Caso isso acontecesse, os acidentes certamente desapareceriam, mas ao custo de todos os benefícios que os carros podem trazer. Crimes são cometidos por pessoas específicas. Na lógica libertária, quem deve ser punido é o autor do crime, e não o meio do qual ele se utilizou para cometê-lo. A menos que a plataforma tenha se omitido de forma criminosa, ela não pode ser punida pela ação de terceiros que a utilizam de forma indevida. Transformar isso em uma desculpa para banir o Discord do Brasil é abrir um precedente perigoso. Do mesmo jeito que a Tramontina não é responsável por alguém utilizar uma peixeira para ferir outra pessoa, o Discord também não pode ser responsabilizado por usuários que quebram as suas diretrizes. E pode ter certeza, se o Discord for banido do Brasil, por culpa da Janja, outras alternativas aparecerão. Os criminosos não vão simplesmente parar de realizar atos ilícitos. Eles procurarão outras plataformas para continuar o que estão fazendo. As alternativas estão disponíveis aos montes. A história mostra que ferramentas de censura raramente ficam restritas ao uso original. Basta lembrar do USA Patriotic Act, de 2001, que tinha por objetivo combater o terrorismo pós-11 de setembro. Qual foi o resultado? Indivíduos como Edward Snowden mostraram que o governo americano utilizava muitas das ferramentas desenvolvidas para investigar drogas, crimes comuns e casos sem ligação com terrorismo. Por fim, a narrativa de proteger as crianças é uma tática clássica para o aumento do paternalismo estatal. A responsabilidade de vigiar e supervisionar a atividade da criança e do adolescente na internet deve ser dos pais, e não do Estado. Em uma época onde muitos pais terceirizam a educação das crianças para o YouTube, ter mais responsabilidade sobre os próprios filhos pode ser algo difícil de digerir e pôr em prática, mas a realidade dura é que essa é a única solução legítima e eficaz. Transferir a obrigação para o governo não resolve o problema. Na verdade, apenas cria outro. Em um país onde a liberdade de expressão se tornou apenas uma bravata sem substância, permitir que o Estado decida quais ferramentas os cidadãos podem ou não utilizar é mais uma derrota da liberdade individual. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!